Abra sua Bíblia aí, meu irmão. Amós capítulo 5, do verso 1 ao 9. Amós 5, de 1 a 9. Nós já vimos as profecias de Amós, propriamente dita, capítulo 1 do verso 3 até o verso 16 do capítulo 2. E nós estamos dentro daquela divisão do texto maior, do livro maior, das pregações dele. Nós começamos no capítulo 3 e vamos até o capítulo 6, verso 14. E essa aqui em questão é a terceira pregação, vamos dizer assim. E perceba o que tem em comum com o capítulo 3 e capítulo 4, que todas elas começam com a palavra ouçam, chamar. Está lá em Deuteronômio. Atenção que se deve dar a essas palavras. Mais uma vez aqui, o Senhor vai trazer palavras importantes. É nos dito aqui mais uma vez, o oráculo do Senhor, o leão rugindo. E essa ênfase no chamar deve ser, meus irmãos, para que a gente considere as palavras do Senhor. Infelizmente, muitas pessoas querem muito mais sentir do que entender. Não tem problema nenhum em sentir. Passa a ser problema quando você quer aferir ou medir o seu grau de maturidade espiritual pelo que você sente, não pelo que você entende. Não é à toa que, mais uma vez aqui, o Senhor chama a atenção para que a gente ouça com atenção o que Ele vai falar. Muito parecido com o que está escrito lá nas cartas dirigidas às igrejas lá de Apocalipse. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Aqui não é diferente. Então vamos ler o texto. Depois mostro a divisão do texto para os irmãos. Verso 1 do capítulo 5 de Amós, vamos até o verso 9, que diz: ouçam esta palavra que falo contra vocês, ó casa de Israel. É uma lamentação. Caiu a virgem de Israel, para nunca mais se levantar. Está estendida na sua própria terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará apenas 100, e aquela da qual sai 100 conservará apenas 10 para a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor, a casa de Israel: busquem a mim, e vocês viverão. Porém não busque Betel, não venham a Gilgal, não passem a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor, e vocês viverão. Do contrário, ele irromperá na casa de José como um fogo que a consome, e não haverá em Betel quem consiga apagá-lo. Vocês que transformam o juízo em veneno e lançam por terra a justiça. Busquem aquele que fez o 7 estrelo e o Órion, aquele que torna as densas trevas em manhã e muda o dia em noite, aquele que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Vamos orar, irmãos. Senhor, te somos gratos, Deus, por mais uma vez estarmos aqui, diante de Ti, como igreja reunida, Te louvando e Te adorando. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Para quem nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Ser gracioso conosco, mais uma vez, Senhor, nos dá o entendimento, o aprofundamento, Senhor, para que de fato venhamos crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra, que possamos nos encontrar no caminho do amadurecimento.
Ó Deus, que os nossos corações estejam felizes e contentes por ter a liberdade ainda de vir à tua casa, ler a tua palavra, cantar a tua palavra, orar a tua palavra, ouvir a tua palavra, pregar a tua palavra. Ó Deus, que os nossos corações deixem toda ansiedade e possa desfrutar desse tão grande privilégio. Nós possamos estar diante de Ti como verdadeiros adoradores, aqueles que Te adoram em espírito e em verdade. Que nós possamos de fato ser os bem-aventurados, os felizes, por Te ter como Senhor e Salvador de nossas vidas. Fala aos nossos corações, Senhor. Mais uma vez eu Te peço. Nos envolve, Senhor, no Teu poder, da Tua graça, no Teu favor. Não nos deixe vagar os nossos pensamentos por nossos pecados, dúvidas, anseios, mas tão somente a gente está cativo, preso à Tua voz, Senhor, falando aos nossos corações. Aviva-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Renova-nos, Senhor. Salva, Senhor, em nosso meio. É que eu Te peço e Te rogo, em nome de Jesus. Como eu havia dito, palavras do Senhor que nós precisamos considerar. E eu divido o texto em duas partes, meus irmãos. A lamentação do Senhor, do verso 1 ao 3, e a vontade do Senhor, do verso 4 ao 9. Se você fez a leitura comigo do texto, fica muito fácil identificar, né? Qual é a lamentação do Senhor aqui e qual é a vontade do Senhor. A lamentação do Senhor, meus irmãos, por isso o chamar a considerar deve ser importante, porque é uma palavra aqui de maldição. Há uma palavra de dor, há uma palavra de sofrimento, de um sofrimento angustiante. Assim como nós já vimos o Senhor falar anteriormente, assim como nós já vimos o Senhor falar pela boca do profeta Oséias, do profeta Joel. Aqui não é diferente. Então, do verso 1 ao 3, nós vamos ver essa palavra de maldição, que é morte. É morte. Especificamente, verso 2, morte. E, no verso 3, a causa. Aquilo que vai causar essa morte. Logicamente que é Deus que vai causar isso. Mas Ele vai instrumentalizar um povo para que faça isso. Então, meus irmãos, as Escrituras nunca nos deixou inocente acerca da mão de um Deus punidor, da mão de um Deus que amaldiçoa, sim. É só você lembrar de Deuteronômio capítulo 28. Nós lemos alguns versos no sermão passado. Capítulo 28 de Deuteronômio está lá, bênção e maldições. Está lá. Tanto a bênção como a maldição provém das mãos de Deus. Mas tem algo condicionado a isso. Quem recebe a maldição são aqueles que desobedecem. Quem recebe as bênçãos são aqueles que obedecem. Simples assim. Então aqui, o profeta vai trazer essa lamentação do Senhor. Do verso 1 ao 3. Mas ele começa, e eu preciso reafirmar essa verdade. Que verdade? Ouvi a palavra de Deus. É assim que o texto começa. Ouçam, ouvi esta palavra que falo contra vocês. Um comentarista diz o seguinte: a maneira como tratamos a palavra é como tratamos Deus. E a maneira como tratamos os mensageiros do Senhor é como tratamos o próprio Senhor. O Senhor não vai ter ninguém por inocente.
quando o grande dia chegar, seja por morte do indivíduo ou seja pela volta dele. Todos vão prestar conta. Ninguém vai ficar inocente. O Senhor vai dizer assim: eu dei minha palavra e vocês não a consideraram. Vocês não deram ouvido, ela não foi chamar para você. E a minha palavra ela não foi solta ao léu. Eu levantei profetas para falar. Parafraseando com os nossos dias, levantei pastores, evangelistas, para falar a minha palavra. E você não a considerou. Tanto para a salvação, meus irmãos, quanto para o arrependimento, é necessário se dar crédito à palavra, porque a palavra é o meio da qual salva uma pessoa e leva a pessoa ao arrependimento. Arrependimento para a salvação, arrependimento para a santificação. No caso aqui, a ênfase da palavra falada pelo profeta é para levar o povo de Deus, o povo escolhido, como ele disse isso lá no capítulo 3, ao arrependimento para a santificação. Porque esse povo estava vivendo, afrontando a santidade de Deus. Por isso que Deus jurou por sua santidade. Então, o primeiro passo para um reavivamento e uma volta ao Senhor é ouvir o que o Senhor tem a dizer mediante a sua palavra. Perceba que desde o primeiro capítulo começou as profecias. Primeira, segunda, terceira transgressão, da quarta, eu não vou passar. Eu não vou deixar passar. Em momento algum, o Senhor chama o seu povo para uma experiência sobrenatural. Mas tão somente a dar ouvidos o que ele tem falado. E aqui não é diferente. E aí, o profeta, depois de deixar isso bem claro, prestem atenção no que eu vou falar. É uma palavra contra vocês. E essa palavra é uma palavra de lamentação. E que palavra é essa? Verso 2. Olha o que é que o verso 2 está dizendo aqui. Caiu a Virgem de Israel para nunca mais se levantar. Está estendida na sua própria terra e não há quem a levante. Qual é o contexto aqui? Israel está segura, Israel está próspera, Israel está com estabilidade. Tudo que todo mundo quer, tudo que todo país busca para si. Segurança, estabilidade e prosperidade. E aí vem um sujeito e chega com uma declaração dessa de lamentação. Aqui, a ideia do verso 2, meus irmãos, é retratando um funeral, um velório. Caiu, estendida, não se levanta mais. Visualize aí um corpo dentro de um caixão. É isso aqui que Deus está levantando um profeta para falar para um povo que está vivendo o melhor do que se pode viver em um mundo caído. Na perspectiva deles, ao ouvir isso do profeta, eles olham para o profeta e dizem assim, é um estaga-prazer. Imagine aí, meus irmãos, você já deve ter assistido, visto, essas igrejas modernas de hoje, toda pintada de preto, que faz aqueles anúncios que parece casa de show. Aí quando você consegue assistir um pouco lá, você vê que é uma alegria, né? Ali você vê muito luxo, as pessoas todas bem vestidas, é uma alegria, uma alegria, uma alegria. Agora tente imaginar alguém trazendo para dentro de um ambiente desse um caixão e chamando a atenção das pessoas para se voltarem para ela, para tudo aí. O estado de vocês é isso aqui. Seria um choque, não?
Eu vou mais, não precisava nem ir para essa igreja. Aqui mesmo, agora. Se adentrasse um caixão e se colocasse esse caixão aqui, e eu dissesse para os irmãos, meus irmãos, vocês estão tudo felizes, alegres, todo mundo empregado, todo mundo com dinheiro, todo mundo com emprego bom, todo mundo vivendo bem, todo mundo com saúde, está tudo beleza? Aí eu vou e digo assim, mas Deus está dizendo que vocês estão assim. Olha como isso é impactante, pela primeira palavra do verso 2. Caiu. Não diz vai cair. Não diz está caindo. Mas diz caiu. Ele fala no passado. Caiu. Repito. Mas quando ele fala caiu no passado, qual é o presente deles ali? Segurança, estabilidade e prosperidade. Faz sentido isso? Os eruditos vão dizer que a linguagem do profeta aqui é um passado profético. Deus está dando a visão para esse profeta que ele consegue ver o que já aconteceu. Ele está olhando para o futuro e ele já consegue ver exatamente o que aconteceu. O que foi que aconteceu? Caiu a Virgem de Israel. Essa expressão, Virgem de Israel, pode ser 3 possibilidades aí. Pode estar chamando Israel de virgem, primeiro, por causa da beleza e dos deleites naturais de Israel. Era uma terra que manava leite e mel, repleta de montes, né? Rios, tudo, fartura, que é o que eles estavam vivendo. Uma segunda percepção pode ser a relação marital de Jesus, de Deus com o seu povo. Ela sendo a virgem, a noiva, né? Como no futuro vai ser colocado o povo de Deus como a igreja. E, por fim, a ideia de que ela vai ser conquistada, despojada por outro e vai deixar de ser virgem. Parece que essa final parece ser a mais coerente aqui, quando o Senhor diz, caiu a Virgem de Israel, ou seja, alguém que não é Deus a possuiu, a tirou do seu esposo. Ou seja, ela caiu nos braços do infiel, praticou infidelidade, que é exatamente o que eles vinham praticando, cultuando a Deus, a outros deuses, que é o que vai vir mais adiante. Então, o verso 2 está dizendo, meus irmãos, que Israel, por mais que ali, naquela hora que ela está ouvindo aquilo, ela está em total segurança, ela está em total estabilidade, ela está em total prosperidade, que tudo isso aqui não faz relação com morte, mas com vida, o Senhor está dizendo, na verdade, vocês já estão mortos. Pensa aí, irmãos. Quem é que acreditaria num negócio desse? Por isso que ser profeta nunca foi fácil. Trazer a palavra de Deus nunca foi e nunca será fácil. Porque ela sempre virá para confrontar. Ela sempre virá para, de fato, trazer conflito. A priori é sempre assim. Você consegue perceber o conflito aqui, irmãos? Eles estão comendo do bom e do melhor, vivendo o melhor momento. E o profeta chega e diz, isso que parece ser bênção, na verdade, está levando vocês para a maldição. Vocês vão morrer, é o que ele está dizendo aqui. Vocês vão morrer. O profeta, em meio a uma festa, a uma alegria, ele trouxe um funeral. Não é à toa que está lá escrito Salomão, o homem mais sábio do mundo, quando ele diz é melhor estar na casa de luto do que na casa da alegria. E ele explica lá. Porque quando a gente está alegre, a gente se esquece, a gente perde a noção das coisas. A gente não pensa no futuro, a gente não pensa nos nossos pecados do passado, o quanto nós somos limitados. Parece que quando a gente está muito feliz, a gente se sente
é infinito. Parece que nada de mal pode nos alcançar, inclusive o pecado. Mas na casa do luto, não. Salomão vai dizer. E é verdade. Qualquer um de nós aqui. Eu não sei qual foi o último velório que você foi. Mas não tem um que vá num velório que ele não consiga pensar no fim. E se ele for cristão, lembrar de céu ou inferno. O profeta traz esse choque para eles aqui. Mas eles escutam isso. E aí, meus irmãos, verso 3, entra um motivo, a causa dessa morte. O que vai causar essa morte. E aí começa a expressão que vai se repetir pela segunda vez no verso 4, da onde tem o título do nosso sermão. Assim diz o Senhor. O Senhor diz o quê? Aqui duas coisas. Vocês vão morrer. A primeira nós estamos vendo aqui, vocês vão morrer. E eu vou matar todos vocês. Deus dizendo. Eu vou matar todos vocês. Mas há um ar de misericórdia, de graça. Mas como eu sempre estou dizendo aqui, por mais que tenha um lampejo de graça aqui, o foco é na rebelião desse povo. E aí ele vem, porque assim diz o Senhor Deus. Eles poderiam se perguntar, como é que a gente vai cair? Como é que a gente vai cair e ficar deitado ao ponto que ninguém consiga levantar a gente na nossa própria cidade, no nosso próprio país, na nossa casa? Como é que isso vai acontecer? Porque parecia improvável para eles. Repito, prosperidade, segurança e estabilidade. Quem vai nos derrubar? Quem vai nos fazer cair? Quem? O Senhor vai dizer agora, ó, verso 3. A cidade da qual saem 1000 conservará apenas 100. A que sair 100, apenas 10. O que é isso aqui? O que é que isso aqui representa? Guerra, meus irmãos. Guerra. O Senhor está dizendo pela boca do profeta, olha, sabe como é que vocês vão cair? Sabe como é que vocês vão cair e ficar estatalados no chão? E não vai ter quem levante vocês? E Deus vai ser misericordioso, que alguns vão escapar. Mas a maioria vai ser fulminado. A maioria vai acabar. A Assíria vai chegar. Vocês vão para a guerra, como eu já disse antes, pode ir com o melhor que vocês têm, mas vão perder a batalha. Isso não é a primeira vez que acontece. O povo de Deus perdeu várias batalhas porque desobedeceu ao Senhor, porque afrontou a santidade do Senhor. E aqui eles continuavam a fazer isso. E Deus está dizendo, vocês estão se gabando, vivendo a depravação de vocês, a insensibilidade de vocês, achando que eu não estou vendo isso, se confiando em quem vocês não deveriam confiar, e deixando de confiar e temer em quem vocês deveriam temer. Então vocês podem ter certeza, essa estabilidade vai acabar, essa segurança vai acabar, essa prosperidade vai acabar. Eu vou levantar um povo, ele vai vir sobre vocês e vai derrubar vocês. Na verdade, já derrubou, era tão certo, caiu. É certo isso. Verso 2, a morte. Verso 3, a causa da morte. A guerra. Não vai ficar. Não vai existir mais o reino do norte. As 10 tribos, encabeçada como a principal, né? Representada ali por Samaria, mas tendo como a principal, a mais forte, a de José. Por isso que José é citado mais adiante, Efraim. O Senhor vai pesar a sua mão sobre eles. E nós já sabemos que vão ser exilados. Mas o ponto aqui é, o Senhor está falando em uma época que eles
não conseguiram imaginar, acreditar que isso ia acontecer. Mais uma vez, as Sagradas Escrituras nos chamam a atenção que nem tudo que a gente considera como bênção, de fato é bênção. E nem tudo que a gente considera como maldição, de fato é maldição. Porque o que está aqui, meus irmãos, é uma maldição que ao mesmo tempo, meus irmãos, parece contraditório, mas não é. Ao mesmo tempo é bênção. Como isso, pastor? Porque está sendo direcionado para a maioria dos filhos que Deus escolheu. Lembra? Eu sempre estou fazendo essa analogia. O nosso corpo, para que nós nos livremos de uma doença fatal, o nosso corpo primeiro faz doer. E não é bom dor. Não é bom sentir dor. Mas tem dor que vem para nos livrar de uma dor maior. Não é assim, não? Tem dor que vem na minha vida, na sua vida, que é para livrar a gente de uma dor maior. Então, meus irmãos, esse é um meio gracioso de Deus de chamar a atenção do seu povo. Está nos chamando hoje, através dessa palavra aqui. Está acontecendo alguma coisa de ruim na sua vida? Pare e pense. Será que Deus está querendo me ensinar alguma coisa? Sim, certamente. Será que Deus quer chamar minha atenção para alguma coisa? Sim. O que é que Deus queria aqui? Queria exercer a sua vocação maléfica de judiar com o seu povo? Não. Quando ele diz no verso 3 que vão sofrer, ele deixa um rastro aqui de sobrevivência. É Deus lamentando e ao mesmo tempo dizendo: acordem. Não se deixe ficar anestesiado com isso que parece ser bênção. Não pode ser bênção se adquirida fora da minha vontade. Não pode ser bênção se fere os meus estatutos, os meus mandamentos. Não pode ser bênção. Então Deus precisa fazer sofrer para que eles acordem para isso. Mas olha que maravilha, meus irmãos. Quando o Senhor começa no verso 1 dizendo: ouça uma palavra que eu tenho contra vocês. Deus é tão misericordioso que da mesma forma que ele usou, porque assim diz o Senhor, a guerra virá e vocês vão cair, vão ficar estatalados no chão e não vai ter quem levante vocês. Ai, que horrível! Mas a mesma expressão, porque assim diz o Senhor, ele diz novamente no verso 4, meus irmãos. E aí vai a segunda parte do nosso sermão. Qual é a vontade de Deus aqui também? A vontade de Deus, no verso 1 até o verso 3, é: eu vou destruir vocês. Eu vou machucar vocês. Mas agora ele diz: porque assim diz o Senhor, a casa de Israel. A terceira vez que ele fala isso. Israel. Verso 1, casa de Israel. Verso 2, a virgem de Israel. Verso 3, no finalzinho, casa de Israel. Pela quarta vez, casa de Israel. 3 vezes casa de Israel e virgem de Israel. Aí ele vai repetir agora a vontade dele. Busquem-me. Veja aí, ó. Verso 4. Busquem a mim e vocês viverão. É a vontade de Deus. Verso 6. Busquem o Senhor e vocês viverão. Segundo desejo do Senhor. O terceiro desejo do Senhor está lá no verso 8. Busquem. E perceba, para cada palavra busquem aqui está associado algo que faz referência a Ele. Algo que faz referência a Ele e que traz algum benefício dado por Ele àqueles que o buscam. Mas olha que interessante. Quando o Senhor fala, busquem a mim, verso 4. Busquem ao Senhor, verso 6. Busquem, verso 8. Ele traz
três cidades que nós já mencionamos aqui anteriormente. Lembra que ele falou anteriormente, no capítulo 4, em tom de ironia, dizendo, verso 4 do capítulo 4, venham a Betel e pequem. Venha a Gilgal e peque ainda mais, cada manhã. Ele só não citou aqui Beceba. Mas perceba no nosso texto de hoje que ele vai dizer agora. Porém, depois que ele fala, busquem a mim e vocês viverão, ele vai dizer, porém, não busquem Betel. Nós acabamos de ler dizendo, vá para Betel, pequem lá. Vá para Gilgal e peque ainda mais. Agora ele está dizendo, não busquem Betel, não vá para Betel. Não venha a Gilgal, nem passe a Beceba. E aí ele vem com a sentença do que vai acontecer. Porque Gilgal certamente será levada cativa e Betel será reduzida a nada. Vamos lá. Betel, Gilgal e Beceba. Normalmente era onde eles faziam procissões. Iam para as festas ali. Quais eram as festas que eles iam comemorar? Páscoa, Pentecoste e Festa dos Tabernáculos. Betel, Gilgal, Jeroboão construiu uma réplica do templo, só lembrando os irmãos, para os irmãos entenderem aqui como esse discurso do profeta foi um discurso confrontador e afrontador a eles. Depois da divisão, Salomão morre, aí o reino é dividido, né? Então, reino do norte e reino do sul, o templo ficava em Jerusalém, reino do sul, Judá e Benjamim. As outras 10 tribos, reino do norte, Jeroboão, primeiro, Jeroboão segundo, construiu réplica em Betel e outra em Gilgal, e disse para o povo lá, está lá em Reis, não precisa ir mais para Jerusalém. Vocês podem adorar a Deus aqui. Aí pegou 2 bezerros de ouro e colocou um em Betel e outro em Gilgal. Osés também falou sobre isso. E transformaram, né, a casa de Deus, que deveria ser casa de Deus, em casa de ídolos. Para adorar outros ídolos. Agora, cada cidade dessa tinha uma representação histórica para cada um deles. Então, quando eles ouviam Betel, o que eles entendiam? Foi o lugar onde Jacó, quando estava fugindo do irmão dele, Esaú, parou para dormir. Aí lá ele teve uma visão, subindo escada, né? Negócio de anjo lá. Aí foi tocado por Deus e teve o nome transformado, né? Jacó teve o nome transformado. É isso que eles entendem. E o simbolismo disso aí é que ali se encontra a casa de Deus, Betel. Gilgal, eu já falei isso anteriormente, vou repetir, ficava próximo a Jericó e se tornou a sede ou quartel general ali de Josué, que foi a última cidade para chegar na terra prometida, que eles tomaram posse, né? Aí lá eles celebraram a primeira Páscoa, adentrando ali, né? E já usufruíram dos alimentos que ali estavam, não comeram mais do maná, que eles vinham no período de 40 anos no deserto. Então, eles entendiam que ali era o lugar que Deus deu a eles, a terra deles. Ou seja, Betel, casa de Deus, Gilgal, nossa terra, e Beceba, que aparece aí, aconteceu histórias com Abraão, Isaque e Jacó ali. Então, Gênesis 21, 22, vai dizer que Abraão ouviu um rei pagão lhe dizer, Deus está contigo no que você faz. Mais adiante, Isaque teve uma visão na qual Deus diz para ele, não temas, porque eu estou contigo. E Jacó do mesmo jeito. Então, o que é que vinha na cabeça deles? Deus está conosco.
Então, quando eles ouviam, meus irmãos, Betel, Gilgal e Beceba, eles entendiam: casa de Deus, nossa terra e Deus conosco. Então, quando eles escutam isso aqui, busque a mim e vocês viverão. Porém, não busque Betel. Como é que eles ouviam? Não busquem a minha casa, a casa de Deus. Não vão para Gilgal. Ou seja, não vão para a terra de vocês, que eu dei a vocês. Beceba. Não vão para o lugar onde eu sempre estive com vocês. Deus conosco. Esteve com Abraão, Isaque e Jacó. Não fazia sentido nenhum para eles, meus irmãos. Betel era conhecido como casa de Deus. Depois ficou Bet-Avel, casa da impiedade, justamente por isso. Porque se transformou em um centro de idolatria e perversão. Então, meus irmãos, o que é que o Senhor queria causar neles quando disse isso? Olhe, eu lamento, mas vocês vão morrer. E a forma como vocês vão morrer, eu vou levantar uma nação que vai chegar na cidade de vocês e vai arrancar vocês da cidade de vocês, da minha casa, da terra que eu dei a vocês. E eu não vou estar com vocês. Não fazia sentido isso para eles. Mas a pergunta é: por que o Senhor foi tão incisivo em citar aqui, quando em um ato de graça e misericórdia ele diz: busque a mim? A priori, o que o Senhor está dizendo é: busque a minha pessoa. Lugar é importante, mas a pessoa é muito mais importante. Afinal de contas, a resposta de Pedro, para quando ele questionou Jesus, lá em João capítulo 6, Senhor, diminui o teu discurso, está muito pesado, o povo está indo embora, faz um milagre, alguma coisa, a pessoa gosta de ver essas coisas. E Deus disse para ele, na pessoa de Cristo: quer ir embora também? A resposta dele: para quem nós iremos? Ele não disse para onde nós iremos. Tem pessoas que cantam, até falam, para onde nós iremos? Não, o texto lá diz para quem? Pessoa e não lugar. Esse lugar aqui, que anteriormente, Betel, Gilgal e Beceba, que de fato, na sua fundação, era a casa de Deus, era a terra deles, Deus estava com eles, deixou de ser quando eles começaram a fazer coisas que Deus não ordenou para que eles fizessem nesses locais. Então, quando o Senhor diz assim: busque a mim e vocês viverão. Que vida é essa? Que vida é essa que o Senhor está chamando para que eles tenham? Que vida é essa? Vida espiritual. Por que é vida espiritual? Porque o Senhor cita 3 locais onde eles iam adorar a Deus, mas Deus não estava mais lá. E se Deus não estava mais lá, Deus não estava mais no meio deles. Em vez de vida, eles estavam encontrando morte espiritual, porque eles iam para pecar. Foi exatamente isso que o profeta disse no verso 4 do capítulo 4. Venham a Betel e pequem, venham a Gilgal e pequem ainda mais cada manhã. E como é que eles colocavam em prática esse pecado e pecavam ainda mais? Quando eles faziam coisas que aparentemente eram boas. Sacrificavam ao Senhor, levavam dízimos e ofertas muito mais do que era pedido. Mas eles não faziam segundo um coração para glorificar e exaltar o nome de Deus, mas a si mesmos. Porque na continuação do capítulo 4, do verso 4 em diante, verso 5 exatamente, ele diz: tornem isso público, porque é disso que vocês gostam, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Ou seja, mostrem toda a arrogância e a soberba de vocês de querer aparecer nesse culto, que era para ser para mim,
Mas vocês não me buscam, vocês buscam a si mesmo através dos deuses que vocês criam para vocês, que criaram para vocês, para que vocês façam aquilo que me desonra. Por isso que Deus jurou por sua santidade. Então, quando Deus diz aqui, no nosso texto, busquem a mim e vocês viverão. Ele está dizendo, busque a mim, quem eu sou, de fato. E não quem vocês querem pensar que eu sou. Então não busquem Betel. Não é mais a minha casa, embora que vocês pensem que é. Não busquem Gilgal. Não é mais a terra de vocês. Vocês vão perder tudo isso aí. Não passem em Berseba. Eu não estou com vocês mais. O pecado de afronta a Deus os fez morrer espiritualmente. E Deus está chamando para que eles se arrependam e tenham a vida espiritual restaurada. Mas aí Deus, sendo mais enfático, ele diz assim, verso 6, a segunda vontade dele. Busque, ele não diz mais a mim. Ele diz, busque o Senhor. Meus irmãos, se o primeiro buscar, o Senhor está querendo restaurar a vida espiritual deles, o segundo buscar, o Senhor quer dar vida física a eles. O Senhor quer que eles se arrependam. O chamado ao arrependimento sempre vai ser ofertado pelo Senhor, até o último instante, meus irmãos. Por mais que seja certo, aqui é certo, eles vão ser destruídos. Mas isso não impede Deus de oferecer o seu perdão, a sua misericórdia, o seu favor. Aqui todo mundo deve ter certeza de que Deus virá e executará o último juízo. Mas até lá, o Senhor vai disponibilizar oportunidade de arrependimento. Se eu me arrependo espiritualmente, tenho a minha vida espiritual restaurada, certamente a morte física não me alcançará pelo juízo de Deus. E por que isso é muito forte aqui? Pela palavra Senhor. Essa palavra Senhor que aparece aí é aquela palavra impronunciável. É aquela palavra que, para a gente entender, foi colocada no decorrer da história, vogais, para que a gente pronunciasse Yahvé. Essa palavra aqui é a palavra que aparece quando Moisés vai lá discutir com Faraó. E Faraó disse, quem foi que te mandou? E Moisés já tinha perguntado a Deus, se alguém perguntar, o que é que eu digo? Diga que o eu sou te enviou, o grande eu sou te enviou. A tradução que se pode chegar dessa palavra seria essa. O eu sou, o grande eu sou. Então, quando eles escutam assim, busque o eu sou, o que é que Deus está querendo chamar a atenção deles? O Todo-Poderoso, meus irmãos. O Todo-Poderoso, aquele que tem o poder para dar a vida e tirar a vida. Aquele que fez todos os prodígios e milagres na história desse povo. É como se eu dissesse, sou eu. Vocês esqueceram quem sou eu? Tudo que eu disse anteriormente vai se cumprir. Mas eu estou oferecendo um perdão. Busque a mim. Eu não estou mais nesses locais. Vocês profanaram esses locais. Eu não estou mais ali. Busque a mim, busque eu, Todo-Poderoso. Do contrário, ele deixa bem claro, como ele é poderoso. Do contrário, ele irromperá na casa de José. Por que ele fala José? Porque José, das 10 tribos, Efraim, era a mais poderosa. Então Deus está pegando um para o todo, para representar o todo. Se eu vou destruir a tribo de José, a mais forte, a mais poderosa, quanto mais as outras. É isso que ele está querendo dizer aqui. Do contrário, ele irromperá na casa de José. E ele vai usar a expressão da qual ele começou no juízo e condenação de todas as nações até chegar a Judá e Israel.
por 3 transgressões, por 4 e tal. O que é que sempre se repetia? Fogo, fogo, fogo. Aqui de novo, ó. Na casa de José, como um fogo que a consome, e não haverá em Betel quem consiga apagá-lo. Alguns entendem, quando o Senhor cita Betel, ele está dizendo, ó, não tem bezerro, não tem Baal, não tem nada que possa impedir a minha mão. Por isso busquem a mim, o Yahvé, o grande eu sou, o eu sou, porque ninguém vai conseguir me parar. Busquem, se arrependam. E aí, verso 7, ele começa a introduzir mais um motivo para se buscar o Senhor. Primeiro motivo, busque o Senhor para se livrar dessa falsa religiosidade, desse falso culto, para que você de fato cultue a mim. Busque a mim, porque eu sou todo-poderoso. Não são esses bezerros, não é Baal que é poderoso. Busque a mim. E agora pela terceira vez, busque a mim, porque eu não tolero injustiça. Eu não tolero insensibilidade para com o desfavorecido. Eu não tolero. E como é que ele se apresenta? Como um Deus soberano. É o último busque ao Senhor aí, ó. Ele não tolera. O que ele diz, verso 7? Vocês que transformam o juízo em veneno e lançam por terra a justiça. O que o Senhor está dizendo aqui é o que nós já vimos no capítulo 2, a partir do verso 6, parte B. Está aqui, ó. O que nós vamos ler agora é o que ele está recriminando aqui. Vocês que transformam o juízo em veneno e lançam por terra a justiça. Está aqui, ó. Porque vendem um justo por dinheiro e condenam o necessitado. Ó. Capítulo 2, verso 6, parte B. Por causa de um par de sandálias. Verso 7. Esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados. E por aí vai. Aí como é que Deus se apresenta aqui? Já se apresentou como Deus, único Deus. Já se apresentou como Deus todo-poderoso. E aqui ele se apresenta agora como Deus soberano. Que não deixa de ser poderoso, onisciente, onipotente, onipresente. Olha aí, meus irmãos. Verso 8. Busque aquele que fez, que dá a ideia de cria, fazer, cria. O Deus, ele aponta para o Deus criacional, o Deus que criou tudo. Busque aquele que fez. Fez o quê? Ele aponta para, como é que eu posso chamar aqui? Para o mundo além dos céus, para as constelações. Olha o que ele diz aí, ó. O que fez o quê? O 7 estrelo e o Órion. Resumindo, isso aqui é aquela representação daquelas 3 estrelazinhas que a gente vê assim, uma da outra assim, ó. Como é que a gente chama? Pronto. Tipo, o Senhor falando, eles olhando para o céu, olha para o céu aí. Está vendo isso aí? E dizem, né? Que essas 3 Marias, que a gente chama 3 Marias aqui, dá para ver em qualquer lugar do mundo. Você consegue ver. Então é como se Deus dissesse, levante a cabeça para o céu. Ele já fez isso antes, anteriormente. Levante a cabeça para o céu e veja aí, ó. Eu coloquei tudo isso aí, ó. Eu que criei, coloquei e mantenho aí. Pensa aí, irmãos. Ele não só fez a ideia de criar. Aí ele vai dizer assim, aquele que torna. O torna aí dá a ideia de dirigir, de agir, de intervir, de estar dando assistência. É a imanência de Deus aí, ó. Ele cria e ele cuida. Ele diz, ó, torna as densas trevas em manhã e muda o dia em noite. Olha aí. E agora vem outra palavra. Aquele que chama, a ideia de ordena. Aquele que tem
o poder para dizer vai, não vai, é o linguajar lá de Jó. Jó faz um monte de questionamento a Deus e Deus não responde ele coisa nenhuma. Deus responde ele perguntando: Jó, onde é que tu estava, hein? Quando eu estava botando os limites. Quando eu estava fazendo isso. Ordenando todas essas coisas. Ordenava o quê? Aquele que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. E verso 9. É ele que faz. Esse faz aqui de estabelecer. O quê? A súbita destruição sobre o forte. E ruína contra a fortaleza. Como é que o povo de Deus se via aqui? Forte e fortalecido. Como foi que começou a lamentação dizendo: vai cair, vai ficar deitado, não vai ter quem levante. E o Senhor faz questão de terminar aqui esse argumento, do verso 1 ao 9. Eu vou fazer isso. Mas perceba que dentro desse caminho, o Senhor diz: me busque. Me busque para ter vida espiritual, me busque para ter vida física. Me busque para não perder o temor e a reverência. Mais uma vez o Senhor chama aqui, a soberania dele, como ele fez anteriormente. No verso 12 e 13 do capítulo 4. Porque é fato. Quando se perde o temor e a reverência a Deus, a gente vai pecar. A gente vai estar tranquilamente pecando e afrontando a santidade de Deus e perdendo a noção do quanto isso deixa Deus indignado ao ponto de jurar por sua santidade. Mais uma vez o Senhor está dizendo: busque a mim pelo que eu sou. Você vai ter temor e reverência. Você vai ter a sua vida preservada, física. E você vai ter vida espiritual. Porque é o contrário do que muitos pensam. Deus mata também crente. Não é só ímpio, não. Deus mata também crente desobediente. Abrevia a vida. Ora, a Bíblia diz assim: se você for um filho bom e obediente, Deus prolonga os seus dias. Não está escrito na Bíblia isso aí, irmãos? Se você for um filho bom e obediente, Deus prolonga a sua vida. E se você não for filho bom e obediente? Qual é a lógica? Você não vai ter a sua vida prolongada, não é não? E se você não está sendo obediente ao seu pai, certamente você não está sendo obediente a Deus, porque a Bíblia diz honrar pai e mãe. Então, se você não consegue honrar pai e mãe, é porque você perdeu o temor a Deus. Perdeu o temor a Deus, perdeu o amor à vida. Perdeu o amor à vida, isso é sinal que você não tem vida espiritual. Ou você é um crente imaturo, ou você é um ímpio. Se você for um crente imaturo, você pode morrer com essa sua imaturidade. Vai para o céu. Vai para o céu. Mas por mais que esse mundo seja caído, se a gente vive dentro da vontade de Deus, os irmãos concordam comigo, que a gente usufrui e vive muitas coisas boas aqui. Não é não? Não vive não, irmãos? Agora, se você não tiver a Cristo como seu Salvador, e você vive já uma vida desobediente, e por acaso Deus desce a ripa e pega você e você morre, aí já era. Aí não tem mais jeito. Essa morte automaticamente chama a segunda morte para você. Mas o ponto aqui é, para o crente, não brinque não. Você pode ter sua vida abreviada. Aqui o texto dizendo para a gente. Quem foi que caiu aqui? Foi o povo de Deus. Quem foi que caiu ficou estirado? O povo de Deus. Que estava adorando a Deus não como Deus queria. Simplesmente. Fazendo de tudo para ter estabilidade, fazendo de tudo para ter prosperidade, fazendo de tudo para ter segurança. Essa tríade é um sinal de que perdeu temor, reverência. E toda causa tem a consequência. Nós vimos o Senhor dizer isso aqui em sermões passados. Como é que eu termino então? Aplicando a palavra mais ainda aos nossos corações. Duas coisas a priori. A primeira, a lamentação de Deus
produz castigo e juízo. Por que eu coloquei castigo e juízo? Porque castigo eu quero relacionar ao crente, ao povo de Deus. Juízo eu quero colocar para o ímpio. Quero fazer essa comparação. Porque o povo de Deus foi castigado. Vou lembrar os irmãos que nós tivemos a pandemia. No auge da pandemia, um monte de gente morreu. Morreu, irmãos? Um monte de gente? Vocês acham que só morreu ímpio? Morreu crente também, né? Morreu crente também. Pode ter morrido crente por pecado direto, desobediência a Deus, e pode ter morrido crente pecando indiretamente. Eu já expliquei isso, mas vou lembrar os irmãos. Tudo que acontece nesse mundo, a palavra de Deus está nos chamando aqui a atenção, dizer que nós, Igreja do Senhor, temos responsabilidade. Lembra no sermão passado? Ora, eu tirei água de vocês, eu matei a plantação de vocês, eu fiz algo inacreditável, eu fiz chover num canto e no outro não. Eu fiz isso, é como Deus estivesse dizendo. E vocês em nenhum momento pararam e pensaram, mas por que está acontecendo essa coisa? Será que eu fiz alguma coisa? Eu pequei, eu estava afrontando Deus, Senhor, me perdoe. Não, eu não pequei. Mas eu deixei de confrontar o pecado. Eu me associei, lembra o exemplo que eu dei? De crentes que votaram em candidatos que eles sabiam que era a favor do aborto. Crentes que votaram em pessoas e colocaram pessoas que sabiam, que pregava, ensinava algo totalmente contra a família. E você foi lá e colocou ele no poder, e agora ele está colocando em prática aquilo que ele dizia, e você dizia não acreditar que ele ia fazer. Isso ira a Deus. Aí se a ira de Deus vem e virá, nós vamos sofrer as consequências, ou direto ou indiretamente. Então por isso eu coloquei assim: a lamentação de Deus produz castigo e juízo, mas a lamentação de Deus chama ao arrependimento. Os irmãos acreditam que tudo que nós estamos passando nesse mundo hoje, atual, não será consequência de falha nossa, direta ou indireta, de não confrontar aquilo que a Bíblia nos chama a confrontar, com essa ideia, eu não quero arrumar confusão com ninguém, é paz e amor, é paz e amor. E que tudo isso está acontecendo, é Deus nos chamando a atenção e dizer assim, ei, o que foi que eu disse quando eu estava aqui? Mateus 24, está escrito aí, o que é que eu disse? Antes da minha volta, o mundo ia ficar assim, guerra, rumor de guerra, isso, a mentira ia estar reinando. Que foi que o Senhor Jesus disse para os discípulos, disse para nós, acautelai-vos, fiquem atentos, prestem atenção, sejam a resistência, não tenha medo, Mateus capítulo 10, aqueles que podem tirar a vida de vocês, mas temam, está lá em Mateus 10, aquele que não só pode tirar a vida de vocês, mas pegar a alma e jogar onde? É esse mesmo Deus aqui. Por isso, o nosso texto terminou. Busque aquele que fez os 7 estrelas, o Órion, aquele que torna as densas trevas na manhã, e por aí vai, meus irmãos. O que é que eu posso dizer mais? O que seria então? Como é que eu faço para buscar esse Senhor aqui? Eu já estou numa igreja que Deus está sendo pregado. Então, o que é que eu tenho que buscar? Pronto, eu vou dizer. Buscar a Deus é voltar-se do pecado para Ele. Não apenas para fugir das consequências do erro,
mas para deleitar-se em Deus, aquele que é a fonte da vida. É se arrepender, é se converter, é dizer, sair daqui hoje dizendo, eu ouvi a lamentação de Deus, eu ouvi a vontade de Deus. E a vontade de Deus, como diz em outro local, é boa e perfeita. E qual é a vontade de Deus aqui? Que a gente o busque. E qual foi o contexto que ele disse para buscar? Busque a mim. Quem eu sou. Não aquilo que você imagina. Mais uma vez o Senhor toca aqui. Eu quero que vocês me busquem, como eu digo na minha palavra que vocês têm que me buscar. E como é que a Bíblia diz para nós buscarmos ao Senhor, meus irmãos? Com o espírito quebrantado e contrito. Como é que o indivíduo vai ter um coração quebrantado e contrito? Se ele está morto espiritualmente, se ele perdeu o temor e reverência ao Senhor, o que é que ele tem que fazer? Buscar o Senhor, enquanto se pode achar. Meus irmãos, a cada dia que passa, o pecado, para muitos, vai deixar de ser pecado. Mas escute isso aqui que eu estou dizendo para vocês. O pecado para Deus nunca vai deixar de ser pecado. Não se esqueça. O motivo de Deus ter encarnado nesse mundo foi por causa do pecado. Ele veio ao mundo para levar os nossos pecados na cruz, para que a ira de Deus fosse aplacada sobre as nossas cabeças. Então que você entenda que o pecado ofende a Deus. E o pecado faz separação. Alguns para condenação eterna, outros para perder privilégios, honras, que Deus, mesmo nesse mundo caído, concede àqueles que são fiéis a Ele. Que seja eu e você encontrado assim diante de Deus. Homens que buscam Ele, não pelo que Ele pode nos proporcionar, não simplesmente pelo pecado que Ele pode nos perdoar, mas pelo prazer de estar nele, com Ele, aprendendo dele. Amém, meus irmãos? Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Que Teu Espírito Santo tenha falado a cada coração essa noite. E que, de fato, possamos Te buscar pelo que Tu é, pelo Deus poderoso.